do Hospital Federal de Ipanema e vai nos falar hoje sobre anticoagulantes em procedimentos cirúrgicos. Boa tarde a todos. Confesso que eu fui pega de surpresa, estava contando de ser a última, mas vamos lá. Inicialmente, eu queria agradecer o honroso convite, em nome da minha sociedade, Sociedade de Anestesiologia do Estado de Rio de Janeiro, a essa comissão organizadora, na pessoa do Dr. Rossi Murilo, e seguindo suas orientações, vou falar basicamente aqui do uso da heparina no intraoperatório, com um foco especial na monitorização perioperatória da anticoagulação. Bom, só relembrando aqui um pouquinho da farmacologia, do que é usado habitualmente por vocês, heparina não fracionada, é um glicosamino glicano de peso molecular extremamente variado, isso tem um impacto importante, que está presente naturalmente nos mastócitos, né, de várias partes do organismo, é rapidamente degradada por macrófagos e é utilizada comercialmente, extraída do intestino do porco, a maior parte delas, ou o pulmão do boi. E o mecanismo de ação é basicamente a inibição da trombina, principalmente, que é o fator 2A, e do fator 10A, atuando como um cofator da antitrombina 3. Aqui é basicamente um esqueminha que mostra como isso acontece, e a inativação, inclusive marcante, do fator 2, o que vai determinar uma alteração do PTT, ao contrário da heparina de baixo peso molecular, que eu vou mostrar mais à frente. E esse peso molecular variado, com tendência a elevado, leva a uma ligação maior a plaquetas, às células do endotélio e aos macrófagos, com um impacto na biodisponibilidade e na variabilidade de resposta entre os pacientes, o que interfere bastante na nossa prática. E aqui é um resuminho do efeito da heparina de baixo peso molecular. Como vocês podem ver, ela faz uma mínima alteração do fator 2 e, por conta disso, o PTT tende a ser normal. Basicamente, na cirurgia vascular, né, o uso da heparina não fracionada, o objetivo vocês sabem muito melhor do que eu. Na prática, se usa uma dose inicial empírica, diga-se de passagem, em média de 50 a 150 unidades por quilo, na prática de 5 mil a 10 mil unidades. E uma dose de manutenção também empírica, que tende a ser mais ou menos 5 mil unidades a cada 50 minutos, até geralmente o fim do clampeamento. Só que essa não é a situação ideal. O ideal, até por conta dessa imensa variabilidade de resposta, o ideal é fazer isso com base em monitorização. Então, vamos falar um pouquinho da monitorização funcional da anticoagulação point of care, ou seja, à beira do leito. O que se dispõe hoje, na maior parte dos serviços, é o uso do TCA, do tempo de coagulação ativada. Esse é o monitorzinho mais usado, o Hemocron, e que consiste basicamente numa variante do tempo de coagulação clássico de Lee White, com a adição do Kaolin, para ativar a coagulação. Avalia via intrínseca e comum, tem um N, um tempo aí normal, é considerado normal dentro dessa faixa de 100 a 110 segundos, e o objetivo da anticoagulação é manter algo em torno de 200 a 300 segundos, geralmente 2 a 2 vezes e meia, né, o valor normal. As vantagens dele é que é baixo custo, ele é extremamente simples de ser utilizado e tem uma resposta bastante linear em altas doses de heparina. E suas limitações, por outro lado, é uma menor sensibilidade no uso de baixas doses de heparina e artefato, quer dizer, ele tende a um aumento em situações de hemodiluição e hipotermia, né, além de um tempo bastante longo de resposta em presença de hiperfibrinólise, que vai acima de 60 minutos. Esse é um dispositivo ainda não disponível no Brasil. O iStat está, mas o modelo de TCA, que avalia pelo método eletroquímico, ainda não está disponível no Brasil, mas deve chegar em breve aqui. E o que também já está em uso aqui no Brasil e em várias partes do mundo é a tromboelastometria rotacional, conhecida por Rotem. É uma tecnologia antiga que evoluiu e avalia basicamente, monitora o uso de trombolítico e diagnóstico de hiperfibrinólise, guia a reposição de fatores da coagulação, fibrinogênio, plaqueta, avalia também a extensão de coagulopatias dilucionais
e facilita e viabiliza a monitorização de doses, tanto de heparina quanto do seu reversor protamina. Essa é a tecnologia, né, de funcionamento da análise, eu não vou entrar em detalhes. Aqui é o traçado discriminando os seus componentes, né, normais, o tempo de coagulação, o tempo de formação do coágulo, a firmeza máxima do coágulo e a lise do coágulo. Esse é um traçado classicamente normal, e vocês podem observar que tem essa forma bastante característica, ao contrário da heparina, vocês observarem, aqui, eu gostaria que acendesse, não está acendendo, essa linha verde é exatamente o tempo de coagulação, que é exatamente no início da coagulação, quando começam a se formar as primeiras moléculas de fibrina e com a ativação dos fatores de coagulação que a heparina está atuando. Então, esse CT e o CFT, a parte rosinha, aparecem aumentados e a amplitude do coágulo diminuída, configurando a situação de anticoagulação. No caso da hiperfibrinólise, a gente observa também um aumento do CT, que é a linha verde, do tempo de formação do coágulo, que é o rosa, também aumenta, e o que caracteriza a hiperfibrinólise é esse formato em taça, que flute, no caso, que mostra um início de lise mais precoce do que o habitual. E isso é confirmado com o uso da aprotinina, que vocês veem, é esse aqui em roxinho, no último quadrado, que mostra exatamente a correção, a normalização do traçado com a adição do antifibrinolítico. E, no caso da heparina, vejam que essa confirmação do diagnóstico pela heparina se dá pelo uso de heparinase, ou seja, a gente obtém a correção do traçado com o uso do antagonista. Aqui é uma síntese de todos os traçados característicos nas diversas situações de distúrbios de coagulação, e a reversão da heparinização também se presta a ser monitorada por essas tecnologias, porque o sulfato de protamina, né, se a gente lembrar, a dose também é absolutamente empírica, mas, na teoria, 1 miligrama reverte 100 unidades de heparina, 50 miligramas, 5.000 unidades, e um tempo, em média, de administração de 10 minutos, que deve ser obedecido criteriosamente por conta do risco de efeitos adversos, especialmente a anafilaxia. Então, o ideal é que a protamina ela seja feita também o seu uso sob a monitorização, até porque ocorre uma interação também com plaquetas, com fibrinogênio e proteínas plasmáticas, o que acaba causando uma variabilidade da resposta de modo semelhante à heparina não fracionada. Eu agradeço a vocês, a atenção, muito obrigada. E aqui é um convite para quem puder, a nossa jornada de anestesiologia. Obrigada.